Então a palavra de Deus em Marcos, capítulo 13, versículo 33, fala assim: olhai, vigiai e orai. Essa é a primeira parte do versículo. Olhai, vigiai e orai. E esse é o tema hoje do nosso compartilhamento aqui, do nosso cafezinho espiritual, da nossa reflexão desta manhã. Olhai, vigiai e orai. E a continuação do texto diz: porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre olhai, vigiai e orai. Eu aprendi isso ainda quando criança, que quando você vai estudar a palavra, você precisa ler o que vem antes e o que vem depois. E a minha professora, a saudosa professora da escola bíblica, a irmã Cida Ricardo, ela dizia que texto fora de contexto é pretexto. Então nós não temos que usar texto fora de contexto. Então a gente tem que utilizar. E eu aprendi agora na teologia que isso se chama perícope. O que é uma perícope? É onde começa o texto e onde ele termina. Então você tem lá um texto e no começo do texto está em negrito, e onde termina começa um outro texto em negrito. Então isso é uma perícope, é um contexto, onde começa e onde termina. Mas a continuação da outra perícope, ela vai te dar uma orientação para você continuar e você entender o que você está lendo o que vem antes e lendo o que vem depois. Então, dentro desta perícope, a gente aprende algumas coisas importantes. Mas antes dessa perícope que a gente acabou de ler, ela tem algumas coisas importantes, né? Só para você entender o que é isso. A perícope anterior, ela fala, o sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Então ela vai do versículo 24 ao versículo 31. A perícope que a gente está ministrando hoje, ela começa no versículo 32, ela vai até o versículo 37, e ela tem por título aqui: o sermão profético continua, a vigilância. Então, dentro da perícope anterior, nós temos, eu destaquei alguns versos aqui. Ela fala da vinda do Filho do Homem, ela fala da vinda de Jesus, da vinda do Filho do Homem, e fala que ele vai enviar os seus anjos para ajuntarem os escolhidos, né? Vai enviar os seus anjos para ajuntar os escolhidos. O verso 29 diz assim: quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Quando virdes e ouvires estas coisas, sabei que já está perto, que ele está às portas para recolher o seu povo, para buscar o seu povo. O versículo 31, ainda dentro dessa perícope interior, ele fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. Então nós precisamos ter essa atenção, que dentro destes versículos que lemos, dentro destes textos que nós lemos, porque a palavra do Senhor ela é fiel. Então, voltando aqui, o verso 29: assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Então, que coisas são essas? Rumores de guerras, pestes, fome. Então, essas coisas é o princípio das dores, não é o fim, mas é para nós ficarmos em alerta, para nós ficarmos atentos, porque Jesus está às portas para em breve vir buscar o seu povo. Já dentro desta perícope, a perícope que nós lemos aqui, que é o sermão profético, continua aí. Essa perícope vai falar sobre vigilância, sobre a importância de estar atento. Então, o versículo 32 fala assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, esse texto aqui, dentro do seu contexto histórico, está contextualizando Jesus ainda como homem, como Filho do homem. Ele veio como homem. Então, como Jesus como homem, ele dependia do Espírito Santo para suas ações.
porque ele, como filho de Deus, ele estava neste mundo como homem. Então, como homem, ele não sabia algumas coisas que, como Deus sabe, porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então, por um tempo, Jesus, com a sua humanidade, ele perdeu, assim, vamos dizer assim, esta onisciência de saber as coisas. O Espírito Santo trazia as revelações daquilo que ele precisava saber para conduzir o povo, para entender coisas e até mesmo entender o que as pessoas estavam pensando, mas isso era pela ação do Espírito Santo. Mas Jesus agora, como Deus, como a mesma forma que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, já não cabe mais esse texto, nem o filho, porque agora o filho já sabe, porque agora Jesus já está com o seu corpo glorificado, voltou à sua posição de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então já não cabe. Alguns pregadores falam que o filho mesmo no céu não sabe. Não tem como a gente entender isso ou dizer isso, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho senão o pai. Mas agora o filho de Deus, como Deus, também já sabe do que o dia que vai acontecer, o dia que ele vai estar nas nuvens e ele vai recolher, porque é isso que diz a palavra, que ele vai enviar os teus anjos. Então Jesus vai enviar os teus anjos para ajuntarem os escolhidos, para levarem os escolhidos para a glória, os escolhidos para o céu. Então, dentro desta perícope que nós lemos aqui, nós lemos o versículo 33, e o versículo 33, ele é o centro desta perícope, que é o sermão profético vigilância. Então, o que diz a primeira fala aqui? Olhai. Então nós temos três palavras: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Quando o texto fala de olhai, está falando do que? Atenção. O que você está vendo? Preste muita atenção do que está acontecendo. Olhe tudo, porque a sua visão, ela tem uma ligação com a tua mente. Seus olhos recebem, a sua mente, ela absorve aquilo que os seus olhos viram, e ela leva para o seu coração, para a fonte dos seus sentimentos, para que você possa então absorver e então ter a atitude daquilo que os seus olhos viram. Então a primeira coisa que o texto fala: olhai, que quer dizer atenção, cautela. Hebreus 12, verso 2 fala: olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Então, diante de tudo que nós estamos vendo no mundo, nós não podemos tirar os olhos de Deus. Em que sentido? O que Deus pensa sobre o que está acontecendo? O que a Bíblia diz sobre o que está acontecendo? O que a Bíblia diz sobre o que eu estou vivendo neste momento? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E de que ânimo que o Senhor está falando? No meio das aflições, você não pode desanimar. No meio das dificuldades, você não pode desistir de crer e de confiar em Deus. Porque se coisas negativas aconteceram, foi permissão do Senhor. E a palavra de Deus diz que não nos veio tentação, que não fosse humana, mas junto com a tentação, com as dificuldades que Ele permite que nós passamos, Ele também nos dá a vitória em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Amém? Então nós temos que passar. Então nós precisamos olhar, precisamos ver o que está acontecendo. Porque se você tirar os seus olhos de Deus, você vai então duvidar. Se você tirar os seus olhos de Deus e começar a olhar mais para as circunstâncias, você vai valorizá-las ainda mais, e você vai perder a confiança de que aquelas circunstâncias, de que aquele problema, ele está no controle de Deus. Porque quando você tira os olhos de Deus, você passa a não mais confiar que Deus está no controle daquela situação. Quer um exemplo claro sobre isso? Quando os discípulos estavam no mar e Jesus falou para eles irem passar para o outro lado, e ele subiu para o monte para orar.
e ele volta do monte e ele anda por cima do mar, e quando eles avistam Jesus, eles ficam desesperados. É um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz: calma, sou eu, não temais. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até onde o Senhor está. E Jesus diz: então vem, Pedro. E Pedro saiu andando sobre as águas. Mas Pedro, porque o mar deu aquela agitada, ele olhou para o mar e ele duvidou e ele afundou. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina com esta palavra é que nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Não importa se o mar está agitado, não importa se, humanamente falando, eu deveria afundar, porque a lei da física diz que eu não flutuo, eu não sou isopor. Mas a lei da física, ela não é maior que a lei de Deus. E se Deus mandou você ir, você não deve olhar para a razão, você não deve olhar para o natural, porque as coisas de Deus não são naturais. As coisas de Deus, ela excede o natural. Porque para as pessoas que não creem é loucura, mas para aqueles que acreditam é poder de Deus. Que poder é esse? Poder de você fazer coisas que, humanamente falando, você não seria capaz de fazer, você não teria condições de fazer. Mas quando você está no Senhor, você consegue fazer, porque você está nele. Isaías 45, 22 fala: olhai para mim e sereis salvos. Então, quando você olha para o Senhor, você está salvo. Não tire tua visão de Deus. O que é olhar para o Senhor? É olhar para os princípios, é olhar para a palavra e ter a condição de aplicar esta palavra, ou seja, de viver tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, de andar segundo os princípios da palavra, de me esforçar para não me desviar daquilo que diz a Bíblia Sagrada. O Salmo 34, 5 fala assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Então, quando você olha para o Senhor, você é iluminado. Quando você olha para Jesus, você não anda nas trevas. A sua vida não está em trevas. Você não está em apavoro, você está na luz, você está no caminho certo. Não existe precipício, porque você está enxergando tudo. E se houver, você está enxergando e você não vai cair. Entende isso? Então, quando você olha para Ele, você é iluminado e o seu rosto não é confundido. Isso está em Salmo 34, versículo 5. A segunda coisa que o texto fala é vigiai, é estar em vigilância, é estar em observação, é um estado de atenção, de alerta. Então você está vigiando. Quando a pessoa que trabalha como vigilante e ela está lá na sua guarita, ela não pode dormir, porque ela tem que estar atenta, porque ela está guardando aquele patrimônio. Ela tem a função de guardar aquele lugar. Então ela tem que estar vigilante. O que é estar em vigia? É estar acordado. Eu te pergunto, uma pessoa que está dormindo, ela está em vigilância? Não está. A pessoa que está cochilando, ela está em vigilância? Não está. A pessoa que está dentro de um quarto escuro, ela está em vigilância? Não está. Então você precisa estar olhando, vendo o que está acontecendo e vigiando. Vigiai, olhai e vigiai. É estar atento, estado de atenção sobre tudo o que está acontecendo, e não deixar que estas coisas te consumam. Não deixar que aquilo que você está vigiando seja um ponto principal na sua vida, porque o principal na vida do cristão é a fé em Deus. Então nós temos que estar vigilantes, olhando, vendo tudo. A mensagem que eu ministrei no penúltimo cafezinho, acho que foi na quinta-feira, ela fala sobre o que você vê. Que você vê. Então nós temos a visão espiritual. Então essa vigilância, ela parte pelo princípio espiritual. Não é uma vigilância natural, porque nem tudo que os seus olhos estão vendo, ele pode ser como princípio para a sua vida. Existem coisas espirituais que nós não vemos, mas nós podemos vigiar no sentido de conhecer a palavra e de saber que o nosso inimigo, ele não é carnal.
A palavra fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais. O que vem a ser isso? Para você entender bem, o seu inimigo não é carnal. Você não pode tocar nele, você não pode quebrar o pescoço dele, mas você pode vigiar no sentido de orar e de ter a sua visão espiritual aberta, para você entender que por trás de toda esta ação que você consegue enxergar carnalmente falando, existe uma ação maligna. Por trás de todas as circunstâncias que está acontecendo na sua casa, na sua família, ou que está acontecendo no mundo, existe uma ação espiritual. A gente vê, às vezes a gente assiste a televisão e a gente percebe que existem alguns exageros, mas humanamente falando a gente não consegue entender se realmente é ou não é exagero. Como que eu consigo perceber se existe uma influência maligna por trás do que está acontecendo? Se existe uma ação de Satanás usando os meios de comunicação, não estou dizendo aqui, irmãos, preste atenção, não estou dizendo que os meios de comunicação é do diabo, não é isso, mas o diabo se utiliza destes meios de comunicação muitas vezes para nos confundir, para nos colocar em apavoro e para maquiar o que realmente é verdade, porque existem mensagens subliminares por trás de algumas informações que a gente acha que é normal. Existem mensagens subliminares. O que são mensagens subliminares? São coisas verdadeiras que estão ocultas, que nós não conseguimos enxergar, mas elas estão lá e Satanás está se utilizando dela para trazer confusão e para nos tirar daquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos estar em vigilância, e esta é uma vigilância espiritual. E para a gente conseguir ter esta vigilância espiritual, nós precisamos ser espirituais, porque aquele que é espiritual fala das coisas espirituais, aqueles que são carnais falam das coisas carnais. Então, se você não é espiritual, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, você é uma pessoa carnal, e você não consegue ver o que está por trás de mensagens. Você não consegue ver o que está por trás de situações que às vezes estão sendo manipuladas. Então existem manipulações que estão sendo feitas para tirar você do foco, para impedir você de buscar o Senhor. Vou contar uma historinha rapidinho, tentar contar rapidinho para você entender isso aqui. Uma igreja nos Estados Unidos, ela estava crescendo, porque havia lá um irmão que ele tinha um trabalho de oração, culto de oração. Era um culto que tinha poucas pessoas, não tinha muitas pessoas, porque era um culto de oração, e quando fala de oração, poucos querem orar. E aquele irmão tinha um grupinho de pessoas que oravam com ele, e por causa daquele período de oração na igreja, a igreja estava crescendo, e Deus estava prosperando aquela igreja. Então o diabo soube que o crescimento daquela igreja passava aquele irmão que tinha um grupo de oração, que todas as terças-feiras oravam pela igreja, orava pelo crescimento da igreja. O que ele fez? Ele enviou um satanista para aquela igreja, e aquele homem era um grande empresário, um satanista que adorava Satanás. E ele chegou naquela igreja, sentou nos bancos daquela igreja, todo mundo conhecia ele, sabia do poder aquisitivo que ele tinha. E aquele homem então participou de todo o culto. E aí, quando o pastor fez o apelo, ele conseguiu fingir umas lágrimas, levantou a mão dizendo que queria aceitar Jesus, e todo mundo glorificou a Deus porque aquele homem estava aceitando Jesus. Aquele homem começou a caminhar, começou a dar boas ofertas na igreja, começou a ajudar a melhorar a aparência da igreja, e começou a chegar perto do pastor, dar ofertas, ajudar o pastor, e dizer que ele era amigo, que ele queria ajudar. E o pastor, enfim, ele ganhou o coração do pastor. E um dia ele disse: pastor, eu estava orando e Deus me despertou a orar pela América. E nós sabemos que os americanos são extremamente patriotas. E aquele pastor: irmão, então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela América. E aquele homem falou assim: pastor, e Deus colocou no meu coração que a gente tem que orar na terça-feira. E quem que orava na terça-feira? Aquele irmãozinho.
E aquele irmão entrou naquele horário de oração, e em vez de orar, ele ficava com conversas. Aquele irmão foi colocado de lado e acabou não ficando mais naquela igreja. Deus levou ele para um outro lugar, e aquela igreja então praticamente faliu, porque o que sustentava aquela igreja era a oração, e o pastor não teve discernimento espiritual, que Satanás enviou um emissário dele para acabar o período de oração da igreja, para que a igreja não crescesse. Então a vigilância espiritual, ela parte por um dom bíblico que nós chamamos de discernimento de espíritos. Então o vigilante espiritual, ele precisa buscar, porque a Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Então ele precisa buscar este dom que nós chamamos de discernimento de espírito. Então a vigilância espiritual parte por este princípio, de você ter discernimento de quem que está agindo por trás desta situação que está acontecendo. Quem que está por trás desta pessoa? Quem que está por trás desta ação? Quem que está por trás do que está acontecendo? Então nós precisamos buscar discernimento espiritual para entender o que está acontecendo, e a partir do que está acontecendo nós entrarmos em oração e buscarmos a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou num grupo de alguns pastores, e entenda bem o que eu vou falar aqui, não estou aqui acusando ninguém. Mas um pastor foi falar de uma, não vou nem falar quem é o governador, mas ele foi falar mal de um governador que estava realizando uma situação, e ele escreveu lá, esse FDP, né? Quem sabe o que significa FDP, não vou falar aqui porque é um palavrão. E ele então escreveu o texto dele contra aquele governador, um pastor. Então, quando a pessoa perde a visão espiritual, ela vem com linguajar chulo, ela passa a ser extremista, porque o cristão não pode ser extremista. Nós não temos que entrar nos extremos e trazer mensagens de raiva, mensagens de ódio. Ao contrário, nós temos que ter mensagens de amor. E a nossa guerra é no joelho, a nossa guerra é na oração, porque quando nós adquirimos discernimento espiritual, nós sabemos que esta peleja não é nossa. Como Josafá identificou, os inimigos estavam chegando, três reis se juntaram contra ele, o exército era muito grande, ele temeu, mas ele foi buscar o Senhor. Por quê? Porque ele teve discernimento espiritual, que aquela guerra não era para ele entrar, porque ele não tinha capacidade de vencer aquela guerra. Então ele entrou naquela guerra em oração. Então a pessoa que é vigilante, ela entende que esta guerra não é para ela entrar. E como que ela vai entrar nessa guerra? Por ela ser vigilante, e ela ter essa vigilância espiritual, por ter esse discernimento espiritual, ela entende que ela tem que orar, que é o terceiro ponto, oração. Então, primeiro ponto é: olhai, vigiai e orai. E o que é a oração? Oração é conversar com Deus, é nós passarmos informação para Deus, o que nós estamos sentindo, o que está acontecendo. E quando os discípulos falaram para Jesus que não sabiam orar, e disse: nos ensina a oração, ele ensinou o modelo de oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é tudo que a gente precisa aprender sobre oração, é a base do que nós precisamos aprender oração. Como começa a oração? Pai Nosso que estás nos céus. O que é a figura de um pai? Você que é pai, que é mãe, você sabe o que é a figura de um pai e de uma mãe, porque o filho levanta de manhã, ele não se preocupa se tem água, se tem luz, agora ele se preocupa se tem internet, não é verdade? Mas ele não se preocupa se você teve dificuldade para pagar as contas. Ele não pergunta: mãe, você conseguiu pagar as contas esse mês? Ô mãe, como é que você está financeiramente? Não. Ele abre a geladeira, tem leite, ele pega o leite, põe na caneca, ele esquenta o leite. Tem o chocolate, ele faz o chocolate. Ele pega o pão, ele passa a manteiga. Ele não pergunta se você teve dificuldade para comprar. Por quê? Porque ele confia em você como pai e como mãe, porque você é o provedor. Então ele confia em você. Então ele não tem essas preocupações. Por quê? Porque ele sabe que você vai prover, porque ele sabe que você cuida. Então ele sabe que ele depende de você. Então ele descansa em você.
porque sabe que você mantém ele em tudo que ele precisa. É a mesma coisa, quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós precisamos descansar nele, de que Ele não vai deixar faltar o pão, de que Ele não vai deixar faltar os recursos. Se a gente ficar enfermo, Ele vai cuidar de nós. Sabe quando a criança está doente e a mãe pega o termômetro, coloca debaixo do bracinho, ela percebe que ele está com febre, ela já corre, pega o remédio, dá o remédio, ou ela pega, leva ele para a UPA, porque ela tem a preocupação. A mesma coisa é o Pai Celestial. Quando você entrega a sua vida e você confia nele, ele se preocupa em cuidar de você, porque você está confiando nele, porque você não está desesperado, porque você sabe que ele não vai deixar esta febre levar você a óbito. Então nós entendemos isso quando nós entendemos quem é o nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. Então ele tem a figura do provedor, daquele que cuida de nós, daquele que se preocupa de nós, como um pai se preocupa com o filho. Santificado seja o teu nome. Então na oração nós entendemos que Deus é santo. E se Deus é santo, de que maneira nós temos que nos achegar diante do Senhor? Santo. E ele fala: buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar, sermos santos como Deus é santo. E é esta forma, irmãos, que é o preparo para nós irmos morar no céu, para nós estarmos com Ele eternamente. Então a palavra ainda fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A terceira é: venha a nós o teu reino. Então nós estamos falando de um reino, de Deus como o rei deste reino, e nós como os súditos deste rei. E sendo súditos desse rei, nós somos subalternos. O que é um subalterno? É alguém que tem alguém sobre ele, que tem uma autoridade sobre ele, alguém que está acima dele. Por exemplo, vamos colocar, você trabalha numa empresa, você tem um gerente lá, e tudo que o gerente fala para você fazer, você faz, porque ele está acima de você. E se você desobedecer o seu gerente, ele vai te dar uma advertência. E se você continuar desobedecendo, ele vai convidar você a ir para o RH. E lá acabou o seu tempo de trabalho. Então, entende o que acontece na vida daquele que não obedece às autoridades que estão sobre você? Então, ter um reino, estar debaixo de um reino, é estar debaixo de uma autoridade de alguém que está acima. Então Deus está acima de nós e nós estamos debaixo desta autoridade. E abaixo da autoridade de Deus existe a autoridade dos nossos líderes, de pessoas que estão sobre nós. Quem são? Pai, mãe, marido, pastor, o líder que está sobre você. Então nós precisamos entender que existe uma hierarquia. E quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou debaixo de autoridade e eu obedeço às autoridades que foram constituídas por Deus, que estão sobre mim, que estão sobre a minha vida. Então eu entendo isso. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o que eu entendo? Que a vontade do rei é mais importante que a minha. Quem está sobre mim, ele tem autoridade sobre mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o que eu entendo? Que ele é o meu provedor, ele é quem me abençoa, né? E aí o filho fala assim: mãe, não tem pão. Não, hoje não tem pão, tem bolacha. Mãe, mas qual o dinheiro, filho? Vai comprar. Então você pediu para quem? Para quem tem para te dar. E ele não vai deixar você passar fome. Ele não vai deixar você sem recursos para tudo que você precisa. Mas você precisa reconhecê-lo como o Senhor suficiente da sua vida. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí a gente vai falar sobre o perdão. Não vou falar muito porque eu tenho falado todo sábado aqui sobre perdão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. O que é isso? Livramento. Eu entendo que quando eu estou orando, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de vigilância, de buscar o Senhor. Ele me livra de todo o reino das trevas. Ele me livra de tudo aquilo que não é bom.
né? Então Ele guarda a minha vida, Ele guarda o meu coração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando eu tenho esse entendimento, eu tenho uma vida com aquilo que está escrito aqui. Eu olho, ou seja, eu tenho atenção, eu tenho cautela, eu vigio, ou seja, eu estou em observação, estou atento a tudo que está acontecendo, e não apenas humanamente falando, mas espiritualmente falando. Eu tenho uma visão espiritual e eu consigo enxergar espiritualmente o que está por trás desta ação, o que está por trás do que está acontecendo. E por isso que eu estou tranquilo, porque eu sei quem está por trás, e por saber quem está por trás, eu também sei que Deus é maior do que tudo o que está acontecendo. Então essa é a certeza que eu preciso ter. E a oração é a base de que eu acredito que o Senhor cuida de mim, por isso eu grito a Ele. É quando você está precisando de ajuda e você grita: socorro, me socorre, e alguém corre para te acudir. É a mesma coisa, é você reconhecer que o Senhor cuida de você nos detalhes. Amém? Esta palavra o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesta manhã, e eu quero